Agora vamos à nossa última entrevista do dia. Vamos falar sobre o uso de anticorpos contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou recentemente o medicamento REGN Covid-2 para pessoas com Covid-19 nos primeiros dias dos sintomas e que não foram internadas, mas que possuem risco maior de desenvolver quadros graves. O coquetel contém dois anticorpos monoclonais e será aplicado via infusão intravenosa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Margarete Dalcomo. Ela é pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Regialesp, tudo bem? Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, senhora, por ter aceito o nosso convite, né? Doutora, recentemente a Anvisa aprovou o uso dos anticorpos monoclonais contra a Covid-19. Como esse tratamento funciona e quais as indicações para ele? Olha, o fato de ter sido aprovado pela Anvisa significa que passou por uma avaliação dos mecanismos regulatórios suficiente para pedir o registro no país. A incorporação dessa medicação, ela passa por outros mecanismos e para a aprovação, para ser incorporado ao SUS, por exemplo, para ser disponibilizado para acesso das pessoas, ela teria que passar por uma aprovação de um outro mecanismo que se chama a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, onde todos os medicamentos, procedimentos diagnósticos, métodos de laboratório, tudo tem que passar pela CONITEC. Esse composto de dois anticorpos monoclonais, ele foi testado, ainda não tem um estudo definitivo publicado, um estudo de fase 3, controlado, etc. Isso não está ainda publicado. Então, carece de alguns mecanismos ainda a complementarem essa informação todas que nós temos. Eles são interessantes, sem dúvida, né? Mas é um medicamento ainda muito caro, e com uma complicação de precisar ser uma aplicação endovenosa. Então, ele é indicado, parece até um paradoxo, né, para pessoas não graves, ou seja, formas moderadas de Covid-19, eventualmente em pessoas que guardem alguns componentes ou marcadores, como nós chamamos de complicação. Então, pacientes hipertensos graves, portadores de alguma condição prévia já que possa levar a um caso mais complicado da Covid-19. O momento de uso tem que ser muito bem calculado, porque o paciente não necessariamente estará hospitalizado. E o número de doses, aparentemente, seria uma dose única nesse paciente e ainda precisa ter resposta se poderá ser eventualmente repetido. Então, são muitas questões ainda que precisam de validação para serem respondidos. Sem dúvida nenhuma, eu diria que o Regeneron, que é o nome dele, é uma luz no fim do túnel, sem dúvida, para casos moderados, que seria uma coisa muito boa, nós evitarmos que alguém complicasse a doença e fosse eventualmente hospitalizado. Então, isso precisa definir qual é o momento adequado, considerando uma doença tão longa, de 2 semanas de duração, bifásica, né? O paciente sai daqueles primeiros dias de uma fase virêmica, que nós chamamos da doença, e entra na fase inflamatória. Então, tem questões do momento de uso, da dificuldade de aplicação ser endovenosa, a definição de qual é o momento ideal para uso, número de doses, quem são os pacientes virtualmente e quem pagaria por esse tratamento que tem um alto custo. São questões ainda não respondidas. Doutora, tudo que a senhora está explicando aqui é de suma importância, porque quando a gente dá a notícia, parece que o remédio já está disponível para ser aplicado nas pessoas. E a senhora está explicando que não é assim,
que, por mais que tenha a aprovação da Anvisa, novos estudos ainda estão sendo feitos, existe um processo de aprovação, existe, obviamente, um financiamento para se fabricar o remédio. A senhora acha que, se tudo for dando certo nessas fases que ainda faltam, dentro de mais ou menos quanto tempo realmente esse remédio poderia estar acessível à população brasileira? Então, olha, para que ele ficasse acessível à população brasileira, como você está perguntando, precisaria necessariamente que ele estivesse incorporado ao SUS, para que ele é um remédio de alto custo. Então, muito provavelmente, uma vez aprovado, ele só será disponível para aquelas pessoas que tenham seguro de saúde, né, ou planos de saúde, como o pessoal chama, né, que pague esse tratamento. Então, para que ele seja disponível, né, respondendo especificamente a sua pergunta, o prognóstico disso é muito lento ainda, é difícil. Por que que é difícil? Não é só porque faltam todas essas etapas ainda às quais eu me referi, é porque, para que isso aconteça, é preciso que a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, aprovasse. E, para que ela aprove, será necessária a elaboração de um dossiê com todo um estudo chamado custo-efetividade, que justifique que o SUS, ou seja, o financiamento público, pague um remédio chamado de alto custo. Então, para tal, isso é um caminho longo ainda pela frente. Eu diria que é possível que o medicamento esteja disponível para utilização por planos privados ao longo desse ano de 2021, se essas etapas às quais eu me referi anteriormente forem cumpridas de maneira adequada. Então, assim, é possível, mas eu creio, né, a minha impressão como médico, como prescritora, né, digamos assim, é que o remédio ainda será, quer dizer, não de utilização massiva, né, com incorporação ao SUS, dado que precisaria de aprovação pela Conitec. Mas, doutora Margarete, eu estou adorando entrevistar a senhora exatamente porque a senhora é pé no chão, né? Nesse momento, é óbvio que toda a população brasileira quer receber boas notícias, que existem novos medicamentos, que a situação vai melhorar rapidamente, mas a senhora está mostrando que, embora a senhora também, óbvio, torça para que dê certo todo o processo é lento e ainda tem fases a serem vencidas, né? Doutora, Exato. do- pode falar, É, pode eu falar. acho, eu acho que tem uma coisa muito importante que todos que estão nos ouvindo tenham a consciência, né? O Brasil precisa, nesse momento, reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, diminuir esse número absurdo de mortes, né, que nós estamos tendo. Nós sabemos que a doença está contaminando pessoas mais jovens, de modo que a reivindicação, a meu juízo, da sociedade brasileira é pelas vacinas. As vacinas não são milagre. As demais medidas, que nós chamamos não farmacológicas, continuam sendo super importantes, né? O uso de máscara, distanciamento físico, tudo isso continua sendo da ordem do dia, de muito importante, porque é isso que faz diminuir a progressão da transmissão entre as pessoas. Do- Porém, o mais importante agora é que todos reivindiquem que nós tenhamos muita vacina e que aceleremos o processo de vacinação para que nós possamos chegar às idades mais jovens, inclusive. Então, esse eu acho que é crucial que todos tenham essa consciência. Doutora Margarete, falando da vacinação, quais os impactos que as novas variantes do vírus possuem no número de contaminações e na gravidade desses pacientes aqui no país? Bom, sem dúvida nenhuma, a nova variante, a variante brasileira, denominada P1, ela hoje é responsável pela grande mesmo, a maioria dos casos já detectados no Brasil. Não só na região norte, onde ela foi detectada pela primeira vez, mas em todo o país, de modo geral. Então, por sorte, as vacinas que nós estamos utilizando no Brasil, tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca Fiocruz, elas cobrem, elas protegem contra essa nova variante. Agora, essa nova variante, ela é muito mais transmissível do que a variante Wuhan, que foi a original, muito mais, e é por isso que o padrão etário mudou muito no Brasil.
Nós vacinamos bastante a população idosa, então, nesta população acima de 70, 80 anos, nós já tivemos um impacto extraordinariamente positivo, reduzindo o número de casos, reduzindo o número de hospitalizações e, consequentemente, de morte. Então, o impacto da vacina é visível, é mensurável nessa população. O que nós precisamos agora é impedir, diminuir a força da transmissão, dado que essa cepa é muito mais transmissível e é por essa razão que contamina tanta gente jovem, porque essas pessoas são responsáveis, digamos assim, pela grande mobilidade social. Doutora Margarete, nós chegamos a ter dias aqui no Brasil com quase 5.000 mortes. Nesse momento, nós estamos na casa aí das 3.000 mortes por dia. E algumas pessoas acabam a meio que comemorar, né, dizendo que está baixando bastante os números, mas 3.000 mortes por dia é um número ainda muito alto. E, ao mesmo tempo, alguns governos começam a fazer uma flexibilização. O que a senhora, como especialista, como uma pessoa da área médica, acha a respeito dessa flexibilização de momento ocorrendo em vários lugares do Brasil? Olha, eu acho várias coisas, né? Mas eu prefiro falar baseado nos fatos, né? Naquilo que cientificamente está demonstrado. E eu acho que o Brasil tem um exemplo crucial que fala por si só, que é o da cidade de Araraquara, recentemente ocorrido, né? A cidade de Araraquara, dado a uma explosão de pressão sobre o sistema de saúde, tomou uma decisão sanitária, política, a meu juízo corretíssima, fez um lockdown completo na cidade acho que durante 2 semanas, né? Se eu não estou dizendo precisamente, peço desculpas, mas foi mais ou menos isso, 2, 3 semanas, e o resultado foi uma coisa espetacular. Acabaram os casos, acabaram as mortes, diminuiu a pressão sobre o sistema. Então, as cidades em torno de Araraquara não fizeram a mesma coisa e a catástrofe continuou. Então, os fatos falam por si só. Os países que tomaram medidas, os locais que tomaram medidas, as chamadas medidas não farmacológicas, como nós chamamos, isolamento, distanciamento físico, uso de máscara adequada, cuidados de higiene, cuidados pessoais e coletivos, né? Enfim, cancelamento de eventos, o que nós não fizemos no Brasil, fiscalização sobre os transportes coletivos, que tem sido uma tragédia de contaminação, sem dúvida. Então, tudo isso é o que resulta. Então, não há dúvida de que o Brasil nunca alcançou, isso é um dado importante de ser dito, nunca alcançou uma taxa de distanciamento físico adequada. Nós nunca alcançamos 60%. São Paulo foi a cidade que mais chegou perto, com 58%, mas nunca alcançamos uma taxa de distanciamento considerada adequada. Né? Nunca. Sempre foi uma coisa flexível, um dia sim, outro dia não, enfim. Então, isso tudo cansou muito as pessoas, né? É uma epidemia muito longa, temos aí 15 meses de pandemia no Brasil, as pessoas estão cansadas, nós entendemos isso, muitas pessoas são muito carentes e precisam se mobilizar, sair de casa em busca de trabalho, comida, eventualmente, né? Por isso que eu tenho dito que faz parte das medidas não farmacológicas no Brasil a assistência a essas populações. Então, assistência financeira, segurança alimentar, provimento de cestas básicas, tudo isso, para mim, é absolutamente crucial, porque nós estamos vendo aonde dá certo, que são as comunidades onde isso eventualmente tem funcionado. Então, não há dúvida, está provado, demonstrado, né? E o exemplo, eu não precisaria dar outro, o de Araraquara já responderia tudo. Doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia a todos. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo
tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.